Olá, o Justiça em Questão está começando. Um dos desafios do sistema prisional é fazer as pessoas em cumprimento de pena saírem do cárcere melhores. Um caminho é o trabalho. E a APAC de Patrocínio, na região do Alto Paranaíba, interior de Minas, mostra uma forma de fazer isso. As APACs de Minas atuam também no combate à Covid-19. Vamos mostrar como em uma entrevista especial. O JQ vai abordar o rastreamento de peças de automóveis roubados. A participação dos cartórios na proteção e combate à violência patrimonial cometida contra idosos. E, é claro, apresentar decisões que foram destaque no Estado e quadros que respondem às suas dúvidas. Então, fique com a gente, nossa edição começa agora. As APACs, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, são uma alternativa ao modelo prisional já conhecido. O método se organiza em 12 elementos, entre eles família, espiritualidade e trabalho. Em Patrocínio, os recuperandos estão aprendendo a ganhar o próprio pão. Confira. A APAC de Patrocínio, na região do Alto Paranaíba, está novinha em folha. E com 2 meses de inaugurada, já ganhou uma ampliação. Uma padaria para que os recuperandos aprendam um ofício. O que poderia parecer concessão excepcional é, segundo o juiz da Vara de Execuções Penais da comarca, uma determinação legal. Nos termos do artigo 10 da LEP, da Lei de Execuções Penais, é obrigação do Estado a assistência ao preso. E nos termos do artigo 28 também da LEP, é garantida ao preso o trabalho. Então, deve-se dar ao preso alguma forma de trabalho. E isso tudo vem de forma a evitar a ociosidade, a fazer com que o preso tenha alguma ocupação. Ocupação foi o que não faltou desde o início. Os próprios sentenciados trabalharam na obra. A cozinha, a despensa e a padaria foram montadas com recursos de penas pecuniárias e com a ajuda de 2 parceiros, o Rotaract Clube e o Rotary Clube Novas Gerações de Patrocínio, que até enviaram vídeos. Agradecemos ao Rotaract a oportunidade de sermos parceiros nessa grande obra, que tanto bem fará aos condenados. E ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, agradecemos pelo grande apoio dado à APAC de Patrocínio. Realizamos esse projeto porque acreditamos muito que ele será bem benéfico para toda a sociedade. Será muito bom, principalmente para os familiares dos recuperandos e de toda a sociedade, que acreditamos que eles sairão de lá melhor do que entraram. A unidade acolhe 104 recuperandos. Em breve, a produção da panificadora poderá ser comercializada na cidade. Porque através dessa padaria nós vamos poder qualificar muitos recuperandos e vai ser uma mão de obra, inclusive para a comunidade de Patrocínio, muito importante, com certeza. E esta não será a única formação profissional dos recuperandos, não. A padaria ela veio se juntar à fábrica de blocos, veio se juntar à horta, veio se juntar também à possibilidade de estudos lá dentro. Tudo isso de modo a melhorar a execução penal. Com o apoio de parceiros, entre eles o TJMG, as APACs já confeccionaram mais de 1 milhão de máscaras. Mas as ações na pandemia não param por aí. Acompanhe a conversa da repórter Cristiane Antunha com Valdecir Ferreira, o diretor-geral da FEBAC, a entidade que congrega as unidades prisionais humanizadas. Doutor Valdecir, são 52 APACs no Brasil, sendo 38 unidades em Minas Gerais. E essas unidades, elas formam uma grande rede de solidariedade com ações que visam diminuir o avanço da Covid-19. Quais ações são essas? Eu diria que a principal ação é a produção de máscaras, que começou de modo muito improvisado nas APACs e, ao final, acabou criando uma grande rede de solidariedade. Igrejas, secretarias de saúde, grandes empresas como Anglo Gold, Banco Itaú, Gerdau, Fundação Ábice, Instituto Minas pela Paz, que nos permitiram, na última semana, atingirmos a meta de 1 milhão de máscaras produzidas dentro das APACs, que estão sendo distribuídas gratuitamente para as secretarias de saúde, para os hospitais, para os asilos, os familiares dos recuperandos. E além dessa grande produção de máscaras, também a produção de uniformes de moletom para os mendigos que vivem nas calçadas, reformas de hospitais, enfim, é uma grande solidariedade em tempos de pandemia.
E que depois vocês terão consequências benéficas para as APACs, né? Depois que passar essa pandemia. Exatamente, porque terminada a pandemia ficará como legado para as APACs mais de 20 oficinas profissionalizantes de corte e costura que irão permitir que os recuperandos possam também aprender uma profissão dentro das APACs e se prepararem para a vida em sociedade. Doutor Valdeci, eu fico imaginando que as recuperandas e os recuperandos se sintam muito valorizados com essa iniciativa solidária, né? Sim, em tempos de pandemia, as APACs foram diretamente atingidas. Criou-se ali um clima de depressão, de solidão, de saudade, de medo, tristeza, mas esse trabalho solidário, ele despertou as nossas APACs para um outro clima de esperança, porque eles se sentem úteis por saberem que estão contribuindo para a superação das dificuldades nesses tempos sombrios de pandemia. Doutor Valdeci, muito obrigada pelas informações e parabéns pelo trabalho. Obrigado a você. E agora é hora de apresentar o significado de termos e expressões jurídicas. Vem aí o ABC do Judiciário. Defensor público é um advogado que foi aprovado em concursos de provas e títulos na Defensoria Pública para a prestação de assistência judicial e extrajudicial gratuita a pessoas que não podem pagar pelo serviço. Sua atuação abrange qualquer desrespeito aos direitos do cidadão, sejam individuais ou coletivos. E no próximo bloco, veículos roubados levados para desmanches. Vamos falar sobre a possibilidade de rastrear as peças. Não vai perder, hein? Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Você sabia que existem sistemas para identificar e tornar rastreáveis peças e partes de veículos? Conheça a iniciativa do Detran de Minas, indicada a prêmio, que contribui para evitar a venda de itens furtados e roubados. Quem já teve um veículo levado por ladrões conhece a ansiedade para reencontrá-lo, de preferência em perfeito estado. O advogado Enzo Di Pietro já foi vítima de um desses crimes e a forma como achou o automóvel não foi nada legal. 2 anos depois, achei o carro no pátio da Transbetim através de uma carta da Polícia Civil. Olhei o carro, estava todo depenado e tive a ideia de vendê-lo. Procurei um ferro velho da região e o dono se interessou em comprá-lo e realmente comprou o carro. As partes do carro do Enzo podem ter ido parar em outros veículos se tiverem sido entregues pelos criminosos a lojas de equipamentos e peças que, por vezes, lucram com produtos obtidos ilegalmente. Até 2017, a Polícia Civil de Minas Gerais atuava apenas no âmbito repressivo, tanto em relação ao furto e roubo de veículos, quanto contra a venda de peças usadas sem procedência. Mas agir apenas na repressão acabava trazendo a sensação aos proprietários lesados, aos profissionais de segurança pública e à população de enxugar gelo. Foi aí que o Detran de Minas Gerais investiu em sistemas para dar mais confiabilidade às transações e para evitar que o crime continuasse alimentando esse comércio. Foram criados 2 sistemas, o de credenciamento de empresas e o de rastreabilidade de peças. Ambos contribuem para um mercado legalizado de partes e peças de veículos, permitindo que elas sejam totalmente rastreáveis. Bem, os sistemas se conectam da seguinte forma. O sistema de credenciamento, ele legitima as empresas que realizarão o comércio de peças usadas que são provenientes da desmontagem e, por conseguinte, a rastreabilidade, que é a definição de origem com certificado de segurança e de origem das peças que são retiradas dos veículos que são desmontados da forma legal. Para se credenciar, a empresa tem que cumprir uma série de requisitos e passar por uma vistoria minuciosa do Detran. Aprovada essa exigência, todas as peças e equipamentos comercializados passam por análise de origem e recebem um código rastreável. Desde 2017, quando os sistemas foram criados, 383 empresas se credenciaram.
Atualmente, 732 pessoas jurídicas estão em processo de credenciamento. O Detran já tem hoje mais de 420 mil partes e peças de veículos rastreadas. De acordo com dados da Polícia Civil de Minas Gerais, os sistemas contribuíram para uma redução significativa dos índices de furto e roubo de veículos no estado. O empresário Augusto Maciel acredita que a população precisa conhecer esses procedimentos e dar preferência às empresas credenciadas no Detran. Por ser algo ainda muito novo em Minas, o cliente ainda não tem essa consciência de exigir a etiqueta ao comprar suas peças. Falta um pouco ainda mais de divulgação para a sociedade. As decisões do Judiciário que foram destaque no estado você confere agora no Giro de Decisões. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que a TAM Linhas Aéreas indenize um casal por danos morais. Os passageiros saíram de Nova York em direção a Belo Horizonte, fazendo escala em São Paulo. Em solo americano, houve atraso no voo. Com isso, a conexão no Brasil ficou prejudicada. O casal demorou cerca de 12 horas para chegar ao destino. Em primeira instância, foi decidido que a companhia aérea pagaria a cada cliente R$2.000. Os consumidores ajuizaram o recurso e o valor da indenização foi aumentado para R$20.000, R$10.000 a cada um. Para o Judiciário, a TAM não forneceu justificativa aceitável para o problema enfrentado e não prestou a devida assistência às vítimas. A Justiça Mineira condenou a Fundação Universidade de Tocantins a indenizar em R$10.000 uma aluna a quem foi negado o diploma. A estudante, que cursava serviço social no campus de João Pinheiro, foi impedida de concluir uma pós-graduação porque não dispunha do documento comprovando o término da graduação. Segundo a instituição, a recusa foi justificada, pois existiam pendências na matrícula. As duas partes recorreram e o TJMG deu ganho à causa da estudante. O entendimento foi que a aluna cumpriu os requisitos acadêmicos para finalizar o curso. Assim, a universidade, além de entregar o diploma, deve indenizar o estudante por danos morais, uma vez que falhou na prestação de seus serviços. A Justiça determinou que a prestadora de serviços de saúde, GEAP, indenize uma cliente por danos morais e materiais porque cancelou a cobertura médica, alegando inadimplência. A consumidora mineira foi informada sobre o cancelamento do plano por não ter pagado um boleto. Porém, a cobrança não havia sido enviada pelo correio. A beneficiária disse também que a rescisão era desproporcional, já que a mensalidade foi paga posteriormente. A GEAP contestou a condenação, mas o TJMG manteve a decisão. A empresa terá que devolver a cliente R$ 1.026, correspondentes à contratação de outro plano de saúde, e ainda reparar os danos morais com uma indenização de R$ 8.000. No quadro Seu Direito, dúvidas enviadas para a nossa equipe são respondidas por quem entende. A espectadora Vânia Cosmo deixou em nosso canal no YouTube uma pergunta sobre uso capião. Quem traz a resposta é a advogada Flávia Lopes. A legislação, ela não define que a pessoa tenha que necessariamente exercer a posse direta do imóvel, né? Ela pode ter a posse indireta do imóvel, bastando que, para tanto, ela preencha os demais requisitos, né, de tempo de posse ininterrupta, para que ela possa ingressar com o uso capião e ter direito a esse tipo de aquisição imobiliária, né, através do uso capião. Ela pode ter, sim, a posse indireta do imóvel, locar esse imóvel, ou seja, ela não precisa estar residindo necessariamente no imóvel para que ela tenha direito a ingressar com a ação de uso capião. Vai ser necessário comprovar os outros requisitos da legislação, mas a posse direta não é um dos requisitos. A posse para o exercício do uso capião, para o exercício desse direito, ela pode ser indireta. Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já tem decisões nesse sentido. E daqui a pouco, uma medida para reduzir e prevenir abusos contra idosos. Não saia daí, o Justiça em Questão volta já.
Estamos de volta com Justiça em Questão. Uma nova recomendação do Conselho Nacional de Justiça, lançada em junho deste ano, determina que os cartórios monitorem a violência patrimonial contra idosos. Entenda na reportagem de Azaf Alcântara como isso vai funcionar. Agora, um dos grupos populacionais mais vulneráveis durante a pandemia ganhou mais proteção. É que, de acordo com uma norma do Conselho Nacional de Justiça, os cartórios podem relatar a ocorrência de tentativas de ataque ao patrimônio de idosos. Oficiais e tabeliães são orientados a coibir essa agressão, que muitas vezes é velada. Antes mesmo do início da pandemia e até já projetando para o pós-pandemia, o oficial com atribuição notarial ou tabelião não pode praticar ato notarial se constatar que aquele ato vai contra a efetiva vontade da parte. Então, em todos os casos em que se identificar que o idoso está sendo vítima de violência patrimonial, é possível que o tabelião, além de recusar a prática do ato, comunique tal fato ao Conselho Municipal do Idoso, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Polícia Civil. Um levantamento da seção mineira do Colégio Notarial do Brasil concluiu que os casos de violência patrimonial contra idosos aumentaram 19% em relação a 2019. E a tendência era de crescimento ainda mais relevante em 2020 por conta do isolamento social. Por isso, a necessidade de uma atuação preventiva dos cartórios. A ata notarial feita nos cartórios pode ser usada em processos na justiça. É um documento que relata fatos capazes de comprovar crimes ou irregularidades. No caso de violência contra o idoso, a ata pode conter denúncias ou provas de abandono ou maus tratos por familiares, amigos ou cuidadores, ameaças feitas ao vivo ou por telefone, e-mails e redes sociais, declarações de vontade da pessoa que assim ficam registradas, crimes virtuais como estelionato, difamação, injúria, bullying, perseguição, assédio sexual, entre outros. E estado de imóveis como situações de abandono ou desocupação de propriedades. A promotora de justiça Jaqueline Ferreira Moisés conta quais são os mais comuns. As denúncias que a gente recebe envolvendo delito patrimonial, mais comuns são o previsto no Estatuto, artigo 102. Do Estatuto do Idoso, que é uma apropriação indébita que tem como vítima especificamente a pessoa idosa. Então, quando o cidadão se apropria de qualquer bem, alimento, pensão, salário, aposentadoria, e dá a esse bem do qual ele se apropria uma finalidade diversa. Pela experiência da senhora, pela experiência da promotoria, quem são os principais responsáveis? Filho, vizinho? Os familiares, a imensa maioria. Os maus tratos vêm de dentro de casa, as apropriações vêm de dentro de casa, até porque são nos familiares que o idoso mais confia, né? E uma constatação muito triste que eu tenho diariamente é que a pessoa idosa, em decorrência até da falta de afeto das pessoas, daqueles que o cercam, ele se torna refém de uma companhia, de um auxílio, então ele se entrega. A penalidade para essa conduta varia entre 1 e 4 anos de prisão. Para denunciar, a vítima ou alguém próximo pode procurar a Delegacia do Idoso, o Ministério Público, os Conselhos dos Idosos, Municipal, Estadual e Nacional, a Defensoria Pública e a OAB. O idoso que não tem condição de sair de casa, o Ministério Público tem o canal da ouvidoria. Na própria página do Ministério Público, existe o canal da ouvidoria, onde a pessoa pode fazer a denúncia, relatar o fato, constar o endereço, e nós vamos lá verificar, sem necessidade, se for um vizinho, se for um amigo, não tem necessidade de se identificar. Tomara que o cenário comece a mudar com mais respeito e proteção aos mais experientes. Agora, mudando de assunto, você sabia que a terra do pão de queijo tem uma festa exclusiva, o Dia de Minas Gerais?
A data remonta ao início do povoamento da região, lá no fim do século XVII. O desembargador Caetano Levi Lopes conta algumas curiosidades sobre o surgimento e a história do estado. Confira. Julho de 1696, uma manhã friorenta, iniciava uma jornada épica de destemidos bandeirantes nas margens do Ribeirão do Carmo. Por que Ribeirão do Carmo? Porque 16 de julho é o dia de Nossa Senhora do Carmo. Ali foi fundado o primeiro arraial de Minas, com população estável. Exatos 15 anos depois, e num outro mês de julho, agora dia 4, o arraial foi elevado à vila com a primeira eleição em Minas Gerais. A vocação democrática do mineiro nasceu ali, 4 de julho de 1711. Feita a eleição para a Câmara, foi instalada a vila. Mais um pouco, em 1720, o rei de Portugal separa Minas de São Paulo, criando a capitania das Minas do Ouro, e a vila do Ribeirão do Carmo se torna a primeira capital. E mais um pouco, ela é elevada à condição de cidade, para que pudesse receber o primeiro bispo, que veio trazer a civilização cristã efetivamente para a nossa terra. Minas Gerais, como dizia Tancredo Neves, seu outro nome é liberdade. A vocação libertária marcou desde o início esta jornada épica. E não é sem motivo que justamente em Ouro Preto e Mariana se desenvolveu o drama da Inconfidência. Então, o dia 16 de julho, o dia de Minas Gerais, esta data tão importante para todos nós mineiros. Todos os anos, no dia 16 de julho, o governo de Minas transfere simbolicamente a capital do estado para o município de Mariana. Esse ato recorda a importância da primeira sede do governo. Em 2020, a solenidade não foi possível por causa da pandemia. Mas fica aí o convite para refletir sobre conquistas cruciais para a cidadania. Aqui, o seu direito vale. Desta vez, a Joyce Santana, de Betim, pergunta se pode recorrer de uma cobrança por ter faltado a uma audiência judicial. E quem responde é o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho. Ele é juiz da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude de Lagoa Santa. Veja bem, a princípio não, porque toda parte, quando vai se dirigir ao juiz em juízo, salvo algumas raras exceções previstas em lei, a parte precisa estar amparada, precisa estar assistida, representada por um advogado. Nesse caso aí que o telespectador falou, apesar da pergunta não especificar, mas provavelmente ele recebeu uma multa com base no novo Código de Processo Civil por ausência à audiência de conciliação. Isso hoje é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Eu acho que o melhor ele a fazer é procurar um advogado. Seja o profissional que assistia a ele ou seja um novo profissional. Quando nós estamos doentes, nós procuramos quem? Um médico. Se você tem uma dor de dente, você procura um dentista. Se você tem um problema jurídico, você procura o advogado ou o defensor público. O advogado é que vai ver se ainda é possível recorrer, porque todos os recursos na justiça eles têm um prazo para poder serem protocolados. E se não for possível recorrer, se ainda é cabível talvez um pedido de reconsideração. Mas eu acho que o ideal é ele procurar um profissional do direito, especificamente um advogado ou um defensor público. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É só clicar na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então, veja pelo nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão.
Comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp, telefone 31 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição e, se você puder, fique em casa.